capítulo 24. Eu vou ler alguns versículos, irmãos. Vou pular alguns trechos porque o texto é extenso. É só para a gente entender o contexto. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 24, no versículo 1, diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembrando-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Versículo 11 diz: E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não creram. Versículo 13: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E aconteceu, 15, e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando tocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes entregaram a congregação de morte, a condenação de morte, e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Glória a Deus. Possa sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler mais um pouquinho, irmãos. Vou continuar o texto. E diz assim: É verdade, versículo 22, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais na madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou, partiu e o deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11
e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Amém, Jesus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Nosso Senhor Jesus, o nosso Deus poderoso, amado, ressurreto. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor Jesus. É sobre Ele que eu quero falar nessa noite, irmãos. Glória a Deus, Jesus. Sobre Jesus, sobre sua fidelidade, sobre o Glória seu a Deus. caráter. E esse texto fala muito sobre o Senhor Jesus, o nosso companheiro. O texto conta aqui, como nós ouvimos, que os 2 discípulos caminhavam ali para a aldeia de Emaús, foram acompanhados por Jesus ressuscitado, sem inicialmente reconhecê-lo, e a revelação da identidade do Senhor Jesus se deu a eles a partir do pão, momento em que os seus olhos se abriram e eles perceberam com quem estavam falando. E quando a gente traz esse texto para as nossas vidas, a gente, como toda a palavra na escritura aqui do Senhor, a gente aprende algumas coisas. E o primeiro é o quanto é possível, irmãos, nós estarmos distraídos e quanto muitos de nós, muitas vezes, nos esquecemos quem é o Deus a quem nós servimos. Glória. O Senhor diz no livro de João, capítulo 16, versículo 33: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele nos advertiu sobre as aflições que nós teríamos nessa terra, irmãos. Porém, as emoções, as situações de emoções, assim dizendo, elas acabam sendo armas poderosas na mão do inimigo para tentar nos distrair, irmãos. E os discípulos, apesar de saberem a respeito de Jesus, serem instruídos, ouvido profetas, ter presenciado ali milagres e maravilhas da parte do Senhor Jesus, eles falharam em acreditar que a ressurreição realmente aconteceu, porque eles estavam distraídos com a situação, irmãos. E é muito o que acontece conosco, irmãos. A gente conhece Jesus, a gente caminha com Ele, nós conhecemos o seu amor, sua fidelidade, mas a gente acaba criando situações nas nossas mentes e muitas vezes, a gente projeta as coisas como a gente imagina que elas devem acontecer, e no momento que tais situações saem daquilo que nós esperamos, das estratégias que nós criamos, dos percursos que nós criamos em nossas mentes, a gente começa a olhar para a circunstância. E muitas vezes a gente começa a se apavorar, irmãos, achando que nós estamos sozinhos, que falhou, que não era realmente aquilo. O versículo 17 do texto que nós lemos diz assim: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Como se o Senhor Jesus fosse capaz de esquecer de nós, irmãos. A palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 14, dos versos 1 ao 3: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a palavra do Senhor. Jesus caminha conosco, irmãos, em todo o tempo. Mas muitas vezes a gente está desapercebido da presença santa do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. É em todo o tempo, irmãos, em todos os instantes. O que a gente não pode é se distrair, irmãos. A Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós não somos uma escolha por coincidência, nós não somos uma escolha equivocada, nós somos escolhidos, eleitos por eles. Nós somos povo santo, irmãos. Nós somos escolhidos pelo Senhor Jesus. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. A eleição se dá, irmãos, através de uma escolha por preferência, irmãos. Não foi um engano. O Senhor diz lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E voltando lá ao texto, no versículo 17, como eu já li, e ele lhes diz: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E eles ali tão desapercebidos, irmãos, do nosso Senhor Jesus, Cordeiro Santo, amado das nossas almas. Era Ele que estava ali, irmãos. E desapercebidos, eles não reconheceram o Senhor. E ainda dizem: nós esperávamos que fosse Ele que remisse a Israel. O nosso remidor, irmão, Senhor Jesus. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E o Senhor havia dito, irmãos, nós lemos o texto, que ressuscitaria no terceiro dia. E aí a gente começa a pensar, né, irmãos? O Senhor Jesus, Ele avisou que era a missa que isso acontecesse. E no momento de distração, irmãos, vem o desânimo, vem a decepção, achando que aquilo que eles esperavam não iria acontecer. É o que acontece muitas vezes nas nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia todos os dias. Que Deus tem, né, irmãos? Que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. E nós o louvamos e o bendizemos, porque Ele é Deus das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, através de circunstâncias que parecem difíceis, irmãos, em momentos onde a gente acha que não consegue ver o agir do Senhor Jesus, alguns podem achar que Ele não se importa mais, que se esqueceu, que não vamos ser bem-sucedidos, ou que tudo aquilo que nós esperamos deu errado, irmãos. Mas eu não me canso de dizer, irmãos, Ele caminha conosco todos os dias, irmãos. Às vezes, em meio a alguma situação, quando eu vejo que o desespero vai tomar frente, eu sempre falo para mim mesma: Roseli, o Senhor Jesus sabia disso. Ele não foi pego de surpresa, Ele sabe todas as coisas, confie. É isso, irmãos. O Senhor, Ele não é pego de surpresa, Ele sabe o que vai acontecer conosco amanhã. Quando a gente sair por essa porta, a gente não sabe, irmãos. A gente não sabe se o culto termina hoje. Mas Ele sabe todas as coisas a respeito da minha e da sua vida. Uma outra coisa que a gente aprende é que, por mais que a gente conheça a palavra, irmãos, por mais familiarizado que possamos ter com as promessas do Senhor, a gente tem que ser vigilante, irmãos. Vigiai e orai para que não caiais em tentação, irmãos. O nosso coração é enganoso. E se a gente não for vigilante, a gente se apoia em circunstância e não na palavra do Senhor, irmãos.
Se o Senhor disse que faria, fará. Ele disse que Ele foi preparar um lugar para nós. A nossa morada já está pronta, irmãos. Só mais um pouquinho de tempo e aquele que há de vir virá e não tardará e virá nos buscar e nós estaremos diante dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. Salmo 9, verso 10 diz: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste o que te buscam. Salmo 56 e o verso 3, para a gente guardar em nosso coração: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Amém. O Senhor Jesus, Ele é poderoso, irmãos, e a sua palavra é o que fica nos nossos corações, é o que faz queimar o nosso coração. Lá no versículo 29 ele diz: e eles o constrangeram dizendo: fique conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E ele entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? A palavra de Deus, ela queima nos nossos corações, irmãos. E a palavra diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém. Nós somos reconhecidos de Deus e nós podemos caminhar, porque nós sabemos, irmãos, que nós somos ovelhas de seu pasto. Nós fazemos parte do pequeno rebanho. E porque muitas vezes a gente ainda se distrai, irmãos, com tantas situações. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos, irmãos. Guarde bem isso. Você não precisa de riqueza, você não precisa de carro, você não precisa de cargo. Você precisa da palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos, porque ela nos ensina, ela nos limpa, ela nos direciona, ela transforma. E às vezes a gente não dá conta disso, de quão preciosa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Tudo que nós precisamos, está na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías 55, versículos 10 e 11 dizem assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Os teólogos explicam, irmãos, que essa palavra meditar aqui, ela se relaciona com a ideia de regurgitar aquilo que os animais fazem, né? Mastigam, e aí o alimento não está bem digerido, torna para a boca e mastiga mais um pouco. E aí ela se caracteriza porque ela se apresenta esse conteúdo que não é digerido, e ele volta para a boca, para que seja feita uma nova mastigação, e isso favorece o aproveitamento do alimento. Então não é o quanto você come, mas o quanto você mastiga. E essa mastigação, ela serve também como um mediador, irmãos, para a quantidade de alimento que se deve ingerir. Então, durante o processo de mastigação, o corpo vai recebendo aviso e vai se preparando quimicamente para assimilar os nutrientes. E é isso que o Senhor diz aqui na sua palavra, irmãos. Quanto mais você mastiga, mais seu corpo vai ser alimentado. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais fortalecido você se torna. É isso.
E eles, versículo 29, e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Jesus os acompanhou, irmãos, durante todo aquele percurso, durante todo aquele dia, irmãos. E aí a gente volta a exatamente aquilo que nós falamos anteriormente: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do Senhor. Eles caminharam com o Senhor, mesmo sem saber que era o Senhor Jesus. E o Senhor caminha conosco todos os dias, irmãos. Todos os dias o Senhor nos livra. Eu digo isso, irmãos, que se o Senhor abrisse um filme para que a gente pudesse saber quantos foram os livramentos que o Senhor nos deu, nós nos ajoelharíamos e agradeceríamos ainda mais por todos os livramentos que o Senhor nos dá, irmão, todos os dias. É promessa do Senhor, irmãos, estar conosco todos os dias. Todas as promessas que o Senhor deixou registradas aqui, ó, no livro da sua lei, irmãos, elas estão firmadas num propósito santo, de fidelidade ao Senhor. Lembre-se de uma coisa que é primordial, irmãos: Ele está com você, nunca se esqueça disso. No dia bom Ele está conosco, no dia mau Ele está conosco também, em todo tempo. Quando a gente vai trabalhar, quando a gente sai para trabalhar, os assaltantes tentam nos pegar, né, pastor? O Senhor vai lá e nos guarda. Quando você está lá no meio do trânsito, quando você está no ônibus, quando você está na sua casa, em todo tempo, irmãos. Quando você clama por socorro, né, Marcinha? Você está lá sozinha, começa a passar mal, pensar, não tem ninguém para me socorrer, é só falar Jesus, que o socorro chega, irmãos. Ele é socorro bem presente na hora da angústia, Deus poderoso. Ele caminha conosco, Ele confirma as suas promessas nas nossas vidas. E o nosso coração queima de alegria quando a gente ouve a palavra do Senhor Jesus. Hoje a gente vai, irmãos, compartilhar e rememorar o partir do pão, como foi aqui com esses discípulos, irmãos. Então, ore ao Senhor, pedindo para que Ele abra os seus olhos, que Ele possa abrir os nossos olhos, irmãos, e que possamos pedir a Ele que Ele seja sempre reconhecido os nossos caminhos, porque assim Ele vai endireitar as nossas veredas, irmãos. Poderoso é o nome do Senhor Jesus, irmãos. Lembre-se que nós somos a escolha do Senhor. Lembre-se que Ele está conosco todos os dias. Lembre-se que Ele está vivo. Abra os olhos, irmãos. Ele está conosco todo o tempo. Amém? Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Por gentileza, abra comigo suas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 11. 23 ao 26. Eu vou lendo para não tomar muito tempo. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém, igreja? Glória a Deus. Texto conhecido dos irmãos, o apóstolo Paulo, com muita propriedade, com muita alegria, dando este ensinamento. Um homem que outrora foi um perseguidor da igreja, um homem que tinha, irmãos, um entendimento obscuro diante das verdades do Senhor, mas aqui totalmente esclarecido. O pão é um pão comum, irmão, mas quando oramos é o corpo do Senhor, espiritualmente dizendo. É uma forma de Deus dizer: eu estou contigo, como foi pregado na palavra hoje, estou contigo. E o vinho, o suco de uva, alguns textos diz vinho, o suco de uva, nós não apoiamos beber bebida alcoólica.
vejo, né, ninguém consumidor de álcool cheio do Espírito Santo. Mas os que eu mais vejo cheios do Espírito Santo não consomem álcool. Amém? Glória a Deus. Alguns consomem álcool, aí é eles com Deus. Amém? Nós não consumimos álcool. Amém? O pão é a carne do Senhor, o suco de uva é o sangue do Senhor. É uma forma de Deus nos renovarmos, anunciais a morte do Senhor. Ou seja, ele morreu, mas ele não ficou preso na morte. Ele venceu a morte. É uma forma de nós dizermos não só que ele morreu, mas que hoje nós estamos aqui em vida e vida em Jesus. Amém, igreja? Então eu queria convidar aqui, eu ia falar apóstolo Paulo. Diga misericórdia. Diácono Paulo, diácono apóstolo Paulo, sei lá se ele diz o apóstolo, não estou sabendo. Orar aqui pelo pão e orar pelo suco de uva. Amém?